Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Som da Repórter. Jogador oferecido, ele está fora da partida contra o Bahia e começa a preocupar o departamento médico colorado. Vamos falar também sobre Emiliano Dias e a sua influência no vestiário colorado. Você acompanha tudo isso depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá, pessoal, de volta aqui no canal nesta terça-feira para atualizar você em relação ao Internacional. De antemão já peço desculpas se vazar alguma coisa em relação a um barulho de uma obra que está acontecendo aqui do lado, mas é a vida, né? A gente tem que lidar com esses vizinhos fazendo obra a todo momento. Então, sem mais delongas, vamos falar do Internacional, que, pessoal, tem uma péssima notícia e um desfalque muito importante para a partida contra o Bahia. Alan Patrick está fora do jogo, pelo menos essa é a informação que chega antes ainda do treinamento desta terça-feira. A expectativa é que o Alan Patrick possa retornar no final de semana, na partida contra o Fluminense. Ele vem sentindo essa lombalgia, problema na região lombar. Jogador não treinou ontem na segunda-feira, não deve treinar também nessa terça. Ainda vamos, claro, acompanhar a situação ao longo desse dia, mas a tendência é que ele não atue na partida contra o Bahia. Preocupante demais, porque é um jogador referência aí do time do Inter. Digo que sem ele muda a característica do time, o Inter passa a ser um time bem mais reativo, bem mais de acelerar o jogo, de jogar em velocidade, do que de ter a bola, achar os espaços. Então a característica do Alan Patrick, ela muda o jeito de jogar do Internacional e é sem dúvida um dos principais jogadores do Inter, ainda que não esteja na sua melhor forma nas últimas partidas. Então, sem Alan Patrick para a partida contra o Bahia. Lembrando que o Inter não tem também o Carboneiro e não deve ter o Alan Rodrigues, que sentiu no último treinamento. Ele, inclusive, disse, né, que acabou se sacrificando, que no Clássico Grenal ele nem deveria ter jogado por conta de uma lesão, acabou jogando por conta e risco, ele quis jogar e acabou agravando aí o quadro da lesão, ficou parado por um mês e agora voltou a sentir a coxa no último treinamento do Internacional. Então são vários desfalques importantes que tem o Ramon Dias para essa partida contra o Bahia. Dentro desse contexto, pessoal, eu tenho que citar o Oscar Romero, que é um jogador que está de volta, cumpriu suspensão no último jogo e é muito bem quisto pela família Dias, pelo Emiliano e pelo Ramon. É um jogador que eles conhecem. Eu não tenho esse mesmo apreço, confesso, pelo Oscar Romero, mas eles gostam. E aí, sem o Carboneiro e sem o Alan Patrick, é uma tendência, inclusive, que o Oscar Romero comece essa partida contra a equipe do Bahia. Lembrando que o Inter deve ter de volta o Gabriel Mercado, que foi preservado aí na última partida contra o Sport, ficou no banco de reservas. A situação do Aguirre e do Thiago Maia vai ser reavaliada. Acredito que no vídeo da noite a gente já tem uma resposta em relação a esses dois jogadores que também são dúvidas para esta partida. Enfim, muito difícil ainda prever qual vai ser essa escalação do Internacional. Algumas certezas a gente tem. Ivan deve seguir como goleiro. O Bruno Gomes, por exemplo, deve seguir no time titular. Outras mudanças, o Cleiton Sampaio sai do time para a volta do Gabriel Mercado. O ataque ainda bem definido, né, em relação a essa situação, provavelmente com o Borré e com o Vitinho, jogadores aí que também atuaram na última partida contra o Sport. Mas Alan Patrick, mais uma vez, é desfalque do Internacional. Falando sobre vestiário, pessoal, o Internacional divulgou as imagens dos bastidores da vitória contra o Sport e chamou bastante atenção, além da fala do goleiro Ivan, que foi uma presença ali forte no vestiário, um cara que teve ali um senso de liderança, colocou algumas palavras aos jogadores, mas o Emiliano Dias, que tem se destacado bastante. Claro que a gente já sabia que o Emiliano tinha um protagonismo muito forte nesse trabalho do Ramon, tanto é que dá entrevista junto com o seu pai, mas no vestiário ele deu um discurso bem interessante após essa partida contra a equipe do Sport. Parabéns, parabéns, porque era um jogo bisagra.
Era un juego que era una final para nosotros. Y ustedes respondieron. Pero ahora como ni la crítica tiene que ser tan crítica, ni el elogio tiene que ser tan elogio. Vamos a mantener un equilibrio hoy como grupo. Como grupo. Porque hoy tenemos un objetivo muy claro entre nosotros como grupo. Y ustedes respondieron. Sale uno, entra otro. Bruno le tocó salir, entró toda la semana, boa cara, fez el gol. Eso es el grupo, rapaziada. Eso es el grupo. Porque Ramón faló del primer día aquí. Aquí ninguém se va a salvar sozinho, mano. Aquí todo a nivel grupal. Entonces vamos por ese camino. Ahora vamos a recuperar bien, descansemos, que ahora tenemos una final de miércoles. Y vamos a ir lá e vamos a traer os 3 pontos allá. Pero parabéns, rapaziada. Então tá aí o Emiliano Dias, que é realmente um cara bem importante nesse trabalho do dia a dia. Já estive acompanhando pelo menos 2 atividades no CT, atividades abertas, e o Emiliano é um cara realmente muito ativo, muito falante, é um cara que comanda praticamente as atividades, não que o Ramon não esteja também comandando, mas obviamente pela questão da idade, o Emiliano tem mais energia, consegue gritar, se tornar ouvido, né, pelos jogadores, e isso é bem importante no dia a dia do CT. É um cara que corre, que consegue cobrar realmente dos jogadores. Até um relato que eu recebi de dentro do vestiário de um jogador do Inter é que as atividades são de fato muito mais intensas do que em relação ao último trabalho do Roger Machado, que os gringos estão sempre ali cobrando. Se o cara para um pouquinho no treino, vamos de novo. Os treinos são extenuantes, muita gente sai muito cansada, e isso é bem importante para que haja também uma evolução física. Trabalho comandado pelo preparador Diego Pereira, também é outro profissional que tem se destacado bastante no dia a dia do CT. Sobre mercado de transferências, pessoal, internacional, claro que já observa alguns nomes, mas muitos nomes chegam ao Inter também, por conta de empresários, questão de jogadores que estão saindo de outros clubes, e esses nomes acabam chegando aí no departamento de futebol do Internacional. E um dos nomes que chega é o do Frank Fabra, lateral esquerdo do Boca Juniors. A informação foi trazida pelo meu colega Marinho Saldanha, do UOL, tem canal aqui também no YouTube, e esse jogador, segundo ele, foi oferecido à direção do Internacional, lateral esquerdo. Lembrando, pessoal, que o Inter liberou o Ramon, lateral esquerdo, ao Vitória. Essa decisão foi tomada principalmente com a antiga comissão técnica do Roger Machado. O Ramon Dias não aprovou esse empréstimo, tanto é que ele teve que puxar o Alisson, garoto sub-17, tem 17 anos, para o profissional, porque hoje ele é o lateral esquerdo reserva do Inter. A ideia do Roger era utilizar o Vitor Gabriel naquele setor, mas como os trabalhos são diferentes, o Ramon Dias hoje joga com 3 zagueiros, então o Vitor Gabriel hoje volta a ser zagueiro e precisava de mais um lateral esquerdo. Então é nesse contexto que surge aí o oferecimento desse jogador. A informação que eu tenho é que não vai ter qualquer negociação, não vai ter um avanço nesse sentido. O Inter considera, por exemplo, a volta do Ramon na próxima temporada. Eu, sinceramente, não acho o Ramon tudo isso, não acho o Ramon um bom lateral, mas dentro do contexto financeiro do futebol brasileiro, de ter um reserva ali ok para o Bernabéu, eu acho que o Ramon ainda poderia cumprir esse papel sem o Inter ter que gastar mais, porque, beleza, já gastou o dinheiro do Ramon, 9 milhões de reais, foi caro, não deveria ter comprado, beleza, tudo isso a gente sabe. Agora, já gastou, não vai gastar de novo para trazer um jogador que talvez nem seja melhor que o Ramon, e o Fabra aí já tem os seus 34 anos, também não é uma solução nesse momento para o Internacional. Pelo menos essa é a minha opinião, quero saber a de vocês. O Inter já começa a mapear o mercado em busca de alternativas. Lembrando que a situação no Campeonato Brasileiro deu uma nova dificultada após a vitória do Vitória ontem contra o Santos, vitória surpreendente fora de casa do time do Jair Ventura, que vem jogando um bom futebol. Então, olhos abertos aí para o Inter, para o Vitória, que novamente está a 4 pontos do Inter e coloca a zona de rebaixamento mais próxima ainda do Colorado. Pelo menos o Inter conseguiu passar o Galo na tabela, agora
não é mais o 15º, é o 14º. Então ainda antes de entrar na zona, tem o Galo, tem o Santos, times que estão também bem mal nesse campeonato brasileiro. Tá certo? Um abraço a todos, deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!